Convidar você a colocar-se de pé. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Nós faremos a leitura alternada do texto bíblico. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. A você que nos acompanha pela internet, a nossa palavra de saudação, nossa palavra de acolhimento e uma palavra de incentivo, que você acompanhe as palestras da manhã. Deus abençoe a sua vida. De forma alternada, façamos a leitura da palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Vamos adorar a Deus, bendizer o seu nome, e eu convido você a cantar com entusiasmo. Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, vem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós.
me achego ao teu trono inível, do infinito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar e haja luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar e haja luz, ó Senhor. Salvador maravilhoso, Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que vem me abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar,
igreja pode assentar-se. Está conosco desde quarta-feira e ministrando na nossa conferência desde quinta-feira o reverendo Dr. Heber Carlos de Campos. Dr. Heber é professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, é o centro de pós-graduação de nossa denominação. Apesar dos seus muitos afazeres, ele separou esse tempo para participar aqui conosco. E a nossa gratidão, reverendo Heber, é muito grande ao senhor, pois sabemos das suas ocupações, dos seus afazeres, de suas muitas responsabilidades, e separar um período como o que ele separou para estar conosco não é algo fácil, não é algo simples. E o nosso conselho está consciente e publicamente registra gratidão por sua disposição. Quero também trazer uma palavra de gratidão à dona Zeli, dizer da alegria de tê-la aqui conosco. Muito bom. O reverendo Heber disse que só viria se ela estivesse junto. Sem a companhia dela, essa conferência não teria o mesmo brilho. Então, dona Zeli, muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seu incentivo. Deus continue abençoando a senhora e toda a família. Reverendo Heber, por gentileza. Nós vamos pedir a Deus a sua bênção, pedir a Deus a sua misericórdia sobre nós nesse instante. Bendito Deus, conceda-nos a graça da compreensão da tua palavra, a compreensão que atinge o nosso coração, que subjuga, ó Deus, a nossa vontade, que nos torna, Deus, mais consagrados a ti. Ajude-nos, Deus, a termos uma mais ampla visão a respeito do nosso Salvador, a sermos mais gratos por tão grande e gloriosa salvação, a termos, ó Deus, mais confiança, mais segurança, mais alegria, por conta do ser glorioso de Jesus, o teu Filho. Dá graça ao teu servo, reverendo Heber, na exposição da tua palavra. Oramos, em nome de Jesus. Amém. Pedir a Tito que nos ajude aqui com o pedestal, Tito. Alô, alô, som, alô, som. Aqui dá. Eu quero expressar a minha gratidão nesta manhã também, reverendo, por vocês terem me honrado, trazendo-me para ser um dos preletores desta conferência. É sempre bom, primeiro, encontrar irmãos já conhecidos. As conferências e as reuniões de igreja são boas. Se não houvesse nada mais de legal, ver amigos e irmãos já é uma grande coisa.
Mas é gostoso você estar num lugar onde você se encontra com pessoas que creem mais ou menos as mesmas coisas. O mundo evangélico é tão diverso, é tão cheio de contrastes, tão cheio de ideias esquisitas, que ser evangélico não significa muita coisa no mundo presente. E eu tenho como hábito não me apresentar como evangélico. O nome que eu ouso usar é: eu sou protestante, a moda antiga. No tempo em que chegar num lugar e o nome protestante significa gente séria, gente honesta, gente decente. Hoje não dá mais para usar o nome evangélico, porque nem pastor eu uso. É um nome sujado também. Então eu me apresento como professor, é menos mal. Eles têm compaixão, porque professor não é reconhecido, né? Então você está entre aqueles que olham com compaixão. Mas pastor é ruim. E eu espero que vocês que são pastores, que estão aqui no meio, vivam decentemente, vivam de modo digno do evangelho a que foram chamados, para que nós não sejamos aqueles que envergonham o evangelho, porque há muitos colegas por Brasis afora que fazem assim. Então meu pedido a vocês eu falei com vários deles aqui durante esses dias: pastor, eu sou novo, estou começando, o que eu faço? Fala: estuda, conheça, meta a cara na escritura, meta a cara em bons livros, a fim de que você tenha comida para dar, porque o povo de Deus precisa de boa comida, para que possa crescer forte e sadio. Deus nos ajude. E a vocês que são membros da igreja, mas não menos importante do que os líderes da igreja, porque o que vale é pertencer ao povo de Deus. Todavia, povo de Deus, ovelhas de Deus, precisam ser ensinadas, e esta é a razão porque nós estamos aqui nesta semana. Eu comecei na quinta-feira pela manhã a falar a respeito da importância de Jesus ser Deus homem. Primeiro falei da necessidade do Redentor ser homem, da necessidade do Redentor ser Deus, e da necessidade dessas duas naturezas, divina e humana, estarem indissoluvelmente, inseparavelmente unidas. E nesta manhã, encerrando esta minha participação, eu quero falar sobre o contraste que existe entre as duas naturezas. Se alguém está com o meu livro aqui, pode pegar lá no capítulo que trata sobre as naturezas divina e humana do Redentor. Vou fazer um contraste entre essas duas naturezas. Eu vou trabalhar, se der tempo, de acordo com a sua natureza divina. O Redentor era infinito, de acordo com a sua natureza humana, ele é finito, e assim por diante. Vou fazer um contraste entre as duas naturezas, e são coisas que estão na pessoa do Redentor, e você não pode fechar os olhos para elas. Quando eu falar que o Redentor tem natureza finita, eu não estou dizendo que a sua natureza é finita e que a sua natureza está fora da sua pessoa. Cada vez que eu falar de uma propriedade, de uma natureza, eu estou falando da pessoa. Seja falando da humanidade dele, seja falando da divindade dele. Cada aspecto de uma das naturezas deve ser considerado como sendo pertencente à natureza completa do Redentor. Mas para fins didáticos, nesta manhã, eu vou estabelecer contrastes entre as duas naturezas, para que fique evidente o que pertence a uma e o que pertence à outra. Primeiro ponto: o Redentor seu e meu era ao mesmo tempo infinito e finito. Uai, como é que é assim? É assim. Veja um pouquinho sobre a infinidade do Redentor.
A infinidade do Redentor é atributo exclusivo da divindade. É um daqueles atributos que a gente chama na teologia de incomunicáveis, ou seja, nós não temos nada disto, Deus não passou nada de atributos incomunicáveis para nós, simplesmente é exclusivo dele, não há nada em nós que pareça com infinitude, ao contrário. Deus é infinito, vou mexer isso com mais detalhes para frente um pouco. Deus é infinito tanto com relação ao tempo, quanto com relação ao espaço. Tá? Daqui a pouco eu mexo essa diferença. Se nós retirássemos a infinidade do Redentor, ele deixaria de ter a mesma essência do Pai dele. Se o Pai é infinito, e o Filho não é Deus. A infinidade não é própria das coisas finitas. Não é possível divinizar o que é humano. Não é impossível divinizar o que foi criado. Por exemplo, a gente costuma dizer que o mundo é infinito. Infinito coisa nenhuma. O mundo tem fim, nós não damos conta nem de chegar ao fim do mundo. Quando eu fui viajar com minha esposa, lá naquela cidade ao sul da Argentina, como é que é o nome? Ushuaia. Lá está escrito assim: bem-vindo ao fim do mundo. É brincadeira. Reverendo Hernandes disse no sermão de ontem que leva não sei quantos trilhões de anos luz. Isso é tudo conversa. Na verdade, é muito mais que isso. Nós não damos conta de chegar, nem de imaginar o fim. Por isso que nós pensamos que é infinito e, sem perceber, nós equalizamos a criação com o Criador. Não tem dois infinitos, só um. A criação toda é finita, porque um dia veio à existência, mas Deus nunca veio à existência. Uma das perguntinhas que as crianças fazem quando nós ensinamos que Deus criou isso, que Deus criou aquilo, que Deus criou aquilo outro, aí ela pergunta assim: o quê? Quem criou Deus? Porque a nossa mente não consegue pensar coisas ligadas à infinitude, não consegue mesmo. E Jesus Cristo, segundo a sua divindade, ele é infinito. Os apóstolos viram nesgas da sua divindade quando disseram, ou João disse, e vimos a sua glória, como glória do Deus unigênito. A infinidade de Jesus Cristo é exclusiva de mantenedor do universo. Somente aquele que é infinito pode manter as coisas finitas com apenas a palavra sua, com o sopro da sua boca. Não somente ele trouxe à existência tudo, mas com a palavra do seu poder sustenta todas as coisas. Ele é gente muito mais fina do que você imagina. Ele é gente muito mais grande, desculpe em português, do que você imagina. Ele é infinito no que ele é e no que ele faz. E não há como negar a infinitude ou infinidade da natureza divina de Jesus Cristo. É propriedade da pessoa teantrópica, desculpe o vocabulário. Pessoa teantrópica é pessoa divino-humana de Jesus Cristo. Ninguém entre aqueles que vieram à existência tem infinidade como ele. E vou mostrar daqui a pouquinho que a sua natureza humana teve início, mas não sua divindade. Um pouquinho sobre a finitude do Redentor. Ao mesmo tempo que o Redentor é infinito,
em seus atributos divinos, ele possui finitude como você e eu, porque finitude é própria da criaturabilidade, finitude é própria da natureza humana, é próprio de tudo o que veio à existência num determinado tempo. E a natureza humana de Jesus Cristo é finita, porque ela veio a existir no tempo e no espaço. Ela foi derivada de uma mulher finita, Maria. Mas houve um tempo em que a natureza humana do Redentor não existia. Era só o Verbo. E então, quando Deus enviou o seu Filho, houve a natureza finita do Redentor. Foi acrescida à pessoa divina do Redentor uma natureza humana. E esse Jesus Cristo que tem finitude, tem também finitude, porque ocupa espaço. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ele está no céu. Segundo as coisas que nós podemos perceber, segundo as coisas que nós podemos pegar, segundo as coisas que nós podemos ver, ele está no céu, mas sem sair do céu, ele está em toda parte. Ele está conosco aqui nesta manhã. Portanto, o que eu vou falar daqui para frente, não tenha medo de trabalhar com essas coisas contrastantes entre o que é infinito e o que é finito, e tudo o que eu vou dizer aqui agora estão ligados de alguma forma à infinitude e à finitude. Os pontos que eu vou tratar doravante ajudam a esclarecer o que eu acabei de falar sobre as duas naturezas que o tornam ao mesmo tempo finito e infinito. Segunda coisa, ele era ao mesmo tempo independente e dependente. Segundo a sua natureza divina, é independente. Esse é um atributo muito pouco explorado na igreja evangélica. E é um dos grandes atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, ele não é comunicado a nós, não é passado a nós, mesmo que tenhamos sido feitos à imagem e semelhança, há certas coisas que nós nunca podemos refletir dele, e esta é uma grande coisa que ele não passou para nós, não deu nenhuma deixa para a nossa vida. Esse atributo da independência é a mesma coisa de chamá-lo de autossuficiente. Deus tem existência por si mesmo, porque Deus se basta. E Jesus Cristo, segundo a sua divindade, se basta. Ele não precisaria de natureza humana, não precisaria de nada, não fora o decreto divino de remir pecadores, e o decreto de Deus de remir pecadores incluía o fato dele ter que assumir natureza humana, mas ele não precisava. Agora, como eles definiram que haveria de haver salvação, então tornou-se necessária a existência de uma natureza humana, mas Deus se basta. Você não se basta em nada, você é dependente de tudo, e eu da mesma forma. Mas Deus é independente, e Jesus, segundo a sua natureza divina, ele é independente. A independência é um atributo, repito, exclusivo da divindade, não da personalidade do Filho, mas do Pai e do Espírito também. Porque ambos, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham da mesma essência, da mesma natureza. Logo, se o Filho é essencialmente um com o Pai em natureza, isto é, eles possuem a mesma essência, logo possuem a mesma independência.
Não tem jeito de um ter alguma coisa, o outro não tem. Não há nada diferente nas 3 pessoas da Trindade com respeito à essência. Absolutamente nada, vocês têm que entender isso. O que existe às vezes um tem função sobre o outro, existe uma espécie de relação de interdependência entre eles, mas nenhum deles precisa do outro para ser o que é. Lembra, Jesus Cristo disse assim: eu tenho vida em mim mesmo. E essa vida que ele tem é própria dele. Ele até chamou-se a si mesmo de eu sou a vida. Você tem vida, ele é. A vida nós temos derivativamente dele, mas a vida é ele. Ele é vida. João 14,6 diz que ele tem vida por si mesmo. Então esses versos de João 5,26 e 14,6 apontam para a independência, aquele que existe por si mesmo, de quem tudo depende, mas que não depende de nada. Como Deus que é, o Redentor não precisa de nada nem de ninguém, segundo a sua natureza divina, porque ele se basta. Deixa eu falar sobre a finitude ou a dependência do Redentor. Isso aqui é meio complicado, porque nós achamos estranho o Redentor ser dependente. Que nós enfatizamos na nossa teologia, a nossa cristologia, tanto a divindade do Redentor, que nos esquecemos de que ele também tinha coisas próprias de nós. Então, vejamos a dependência do Redentor. Deixa eu falar umas coisas que parecem irreverentes, mas elas não são. Jesus Cristo nasceu em Belém, da Judeia. Ele foi nascido num lugar porquinho, um lugar sujinho, na manjedoura. E, desculpem, vou falar bem abertamente. Ele precisava ser acarinhado, ele precisava ser abraçado, ter os cuidados do seu pai e da sua mãe. Senhores, pasme, ele precisava ir ao banheiro. Ele tinha todas as coisas que são próprias da humanidade. Ele carecia de tudo. Ele precisava alimentar-se, precisava beber, era necessitado de descanso. Ele repousou lá no barco, lembra? Ele tinha coisas próprias de homem. Deus não dorme, não dormita, nem dorme o guarda de Israel, mas Jesus Cristo dorme, Jesus Cristo descansa, Jesus Cristo come e bebe. Aquele molequinho que está ali, levanta ele aí, aquele lá, filho do reverendo Lucas. Ele chegou para mim aqui num corredor aqui e falou assim: pastor, nós vamos comer lá no céu. Eu não gosto de legumes. Aí eu falei: filho, nós vamos comer sim, porque mas você vai aprender a gostar de legumes. Aí ele saiu correndo, foi contar para o pai e para a mãe que tinha falado comigo. Jesus Cristo come. E não pensem que é heresia dizer que ele hoje não coma, porque ele é homem, e se ele é homem, ele tem que alimentar-se, porque ele é dependente de comida para continuar tendo a sua humanidade concretizada. Se você retirar dele a dependência dele, ele não mais é homem, e a tendência nossa é tentar diminuir a humanidade com medo de prejudicar a divindade. Não faça isto. Jesus Cristo, ele precisa disto, era necessitado destas coisas. Ele precisou aprender muitas coisas para que pudesse desenvolver os seus ofícios mediatoriais. Ele carecia até de assistência do Espírito Santo
para que exercesse o seu ministério. Eu tenho um capítulo no livro que fala só disto, mas veja o que ele fala, citando o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim, como qualquer homem, como qualquer oficial do povo de Deus, ele teve que ter assistência do Espírito de Deus, porque ele era homem como você e eu, ele era dependente, e ele foi ungido pelo Espírito Santo para exercer as suas funções proféticas, sacerdotais. Nós vimos isso numa aula passada aqui, e as suas funções de realeza. Afinal de contas, ele era homem, e por causa disto ele precisava de assistência, tanto para realizar as coisas naturais nossas, como para realizar as coisas espirituais. Lembra? Ele era independente quando nós pensamos em sua divindade, mas por outro lado ele era dependente quando nós pensamos na sua humanidade. Lembra que eu disse na minha primeira palestra que Jesus Cristo é uma pessoa complexa? Não tem nenhuma outra igual. Deus só tem uma natureza, Deus o Pai, Deus o Espírito, a divina. Ele não tem fome, ele não tem sede, ele não precisa descansar. Ah, mas pastor, ele descansou no 7º dia. É para mostrar como é que nós devemos fazer. Não porque ele tenha limitações, não porque ele seja dependente. Mas nosso Redentor é dependente, ele precisa das coisas que você e eu precisamos. Segunda coisa, ele era ao mesmo tempo imutável e mutável. Veja um pouquinho sobre a imutabilidade de Jesus. Em várias coisas o Salvador é mostrado na Escritura ser imutável por causa da sua divindade. Por exemplo, o seu amor é imutável. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. A constância dele é imutável, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, segundo a sua divindade, não há mudança de humor em Jesus Cristo. Você e eu, nós levantamos de um jeito, na hora do almoço estamos do outro, à tarde estamos do outro, nós mudamos em tudo, ele permanece sempre o mesmo. Sabe, porque ele permanece sempre o mesmo, sendo imutável, é que a gente pode confiar nele. Vocês não podem confiar uns nos outros, porque hoje nós pensamos de um jeito, amanhã podemos pensar de outros. Isso é próprio da humanidade nossa, mas o Senhor é sempre o mesmo. Por isso que dá para confiar nele. O que ele diz, ele cumpre. O que ele é, ele sempre será. É bom ter um Redentor desse jeito. E não um Redentor simples e unicamente com natureza humana. Mas ele é um ser imutável. E tudo o que se pode dizer da natureza imutável do Pai dele, do Espírito dele, pode dizer-se dele. Porque as três pessoas são da mesma essência. Eu estou enfatizando isso para vocês mostrarem, para vocês verem como a essência é alguma coisa compartilhada pelas três pessoas. E ser imutável, a essência divina, é coisa que você e eu não sabemos nem pensar. Se retirarmos a natureza imutável da divindade do Redentor, ele não poderá ser nosso Deus mais. Portanto, não poderá ser nosso poderoso Redentor. Um pouquinho sobre a mutabilidade dele. Mas em que sentido Jesus é mutável? Ao mesmo tempo que na sua divindade ele é imutável, na sua humanidade ele é mutável.
a mutabilidade é atributo da natureza humana. Portanto, a mutabilidade do Redentor está relacionada ao fato dele ser uma pessoa temporal, sujeito ao espaço, que são coisas próprias das coisas criadas. Você já pensou no fato da sua mutabilidade está na capacidade de desenvolver-se, na capacidade de crescer, de aperfeiçoar-se, de amadurecer? Você nunca pensou nisso, né? Que o seu Redentor teve estágios onde ele foi crescendo e se desenvolvendo. Isso é próprio de humanidade. A sua natureza humana em si mesma é passível de mudança. Ele teve mudança no seu físico. Como é que a Bíblia diz que Jesus crescia? Em sabedoria, crescia no tamanho, crescia em graça, na simpatia dos homens. Nosso Senhor cresceu em todos os aspectos. Aliás, a Bíblia diz que ele aprendeu as coisas pelo sofrimento pelo qual ele passou. Então, isto é mutabilidade. Mutabilidade não é pecaminosidade. Mutabilidade diz respeito à finitude, diz respeito à criaturabilidade. Todas as coisas criadas se desenvolvem, especialmente nós, seres humanos. Eu queria ter tempo de ouvir perguntas de vocês. Eu não tenho. Mas essas coisas são importantes de saber. Não, você não desonra o Criador falar que ele é mutável segundo a sua humanidade. Vocês não desonram, porque ele é mutável em fato dele ser homem. Quarta coisa, ele era ao mesmo tempo não sujeito ao espaço e ao mesmo tempo sujeito ao espaço. O que isso quer dizer? Quanto à sua natureza divina, ele não ficava preso, encerrado pelo espaço. A natureza divina do Redentor pode estar em toda a parte. A natureza humana dele está encerrada lá no céu. Está, como a Bíblia diz, à destra de Deus. Está junto ao trono, mas a divindade dele não tem espaço. É diferente o modo como a divindade ocupa espaço. Deixa eu fazer aqui, eu faço sempre em aula isto para ajudá-los. Há 3 maneiras diferentes de alguma coisa estar presente no espaço. Por exemplo, isto é um corpo. Este corpo ocupa espaço. Isto é, o espaço que ela ocupa está ligado com a forma, com o perímetro, com aquilo que você vê. Se eu tiro isso daqui, ponho aqui, ele não está mais aqui. Aqui, sai daqui, vai para lá, não está mais aqui. Todos os corpos físicos ocupam espaço. E isto é diferente do que acontece com anjo, por exemplo. Anjos ocupam espaço de uma forma diferente. A gente chama circunscritiva. Lembra quando Jesus chegou e perguntou para alguém possesso: qual é o teu nome? O que ele disse? Legião. Por quê? Porque somos muitos. Se você entender um pouquinho, legião é um termo militar romano que indica 6.000 homens. Uma legião romana era composta de 6.000 homens. Então havia uma cambada de demônios naquele homem, todos no mesmo lugar. Mas esses demônios que ocupavam espaço de uma forma diferente do que os corpos ocupam espaço, eles foram movidos de um lugar para outros. Jesus Cristo, que é o atormentador desses caras,
Lembra? Não nos atormente, então manda-nos lá para os porcos. E o texto fala que eles saíram do homem e foram deslocados para os porcos. Espíritos finitos, que são os anjos, ou os demônios, eles ocupam espaço de um modo diferente que os corpos ocupam espaço. Presente de uma maneira diferente. Mas são espíritos finitos, e como espíritos finitos, eles locomovem-se no espaço, porque eles são criatura também. Agora, Deus está presente no espaço de uma maneira diferente, das duas maneiras. Diferente, sou eu aqui? Diferente dos corpos físicos e diferente dos espíritos finitos, que são os anjos. Deus, a gente chama de presença repletiva de Deus. Ele está presente em toda a parte, com a plenitude do seu ser. Deus enche o mundo e vai além do mundo. É isso que não dá para eu entender. Ele é tão grande, mas ele não está um pedaço dele em cada parte do universo. Não é assim. Ele está no universo, em cada parte do universo, com a plenitude do seu ser. Não dá para entender. Ele está em você, em você, em você, em você. Ele está em toda parte. Não há lugar no espaço onde Deus não esteja. Portanto, Deus não está encerrado, limitado por espaço. É nesse sentido que estou dizendo que Jesus Cristo não está sujeito, não está encerrado pelo espaço no que tange a sua divindade. Porque a Bíblia disse assim, ou Jesus disse assim, ele disse que ia subir ao céu, mas não fiquem tristes. Primeiro, eu vou enviar um outro Consolador. Mas ele disse, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiverem reunidos 2 ou 3, e aqui tem mais de 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Jesus não está sentado da forma que o reverendo está sentado aqui, porque a humanidade dele está lá, mas ele está presente aqui. É promessa dele isto, mas ele não está sujeito ao espaço como você e eu estamos sujeitos na sua divindade. Segundo a sua humanidade, ele está num determinado lugar. A hora que ele sair de lá, ele vem para cá, e quando ele vem para cá, não está lá, segundo a sua humanidade. Mas segundo a sua divindade, ou pessoa complexa, ele está presente em toda a parte. Então, a sua natureza humana não se diviniza. Eu estou falando agora da espacialidade do Redentor. Ele está presente lá, como esteve presente aqui, mas ele vai voltar da mesma maneira. E ele vai estar presente e você vai vê-lo. Você vai contemplá-lo, porque você contempla as coisas que são próprias da criatura. E nós vamos ver Jesus Cristo cara a cara. Ele ocupa espaço como você e eu, segundo a sua humanidade. Deus não precisa locomover-se para ir de um lado para o outro, porque Ele está presente em toda parte. Guarde isso. Os meus alunos que foram alunos sobre revelação, o Lucas, vamos ver se você lembra. Qual é a única ocasião em que Deus se locomove no espaço? Apertei, né? Essa foi o banheiro nessa hora. Deus se locomove no espaço numa única circunstância, quando Ele assume uma forma física, que a gente chama de teofania, tá? Então lembra que Ele fala assim, desçamos e confundamos, façamos. Quando Ele está trabalhando com a Trindade, ou intratrinitariamente, Ele assume forma. E então somente quando Ele assume forma física, ou de fumaça, ou de fogo,
ou de gente. Então você pode vê-lo, você pode tocá-lo, você pode vê-lo indo daqui para ali, de lá para cá. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com muita gente. Quando Deus falou-se quando Deus expressou-se teofanicamente. Mas segundo a sua divindade, ele não precisa ir daqui para lá, porque ele nunca saiu daqui para estar lá. Dá para entender isso? Mas esse nosso Deus é legal. Esse nosso Deus é grande. E nós devemos admirá-lo, nós devemos amá-lo pelo que ele é. O seu Deus não é pouca coisa, é muita coisa. Muito mais que nós podemos pensar, imaginar. Quinta coisa, ele ao mesmo tempo é eterno e temporal. Esse contraste novamente está vinculado às duas naturezas. O Redentor é eterno. Lembra, ele é chamado lá no profeta Isaías, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Isto é, a eternidade é uma coisa que faz parte da divindade, é outro atributo incomunicável. O Redentor existe. Antes que Abraão existisse, eu já era. Antes que o mundo existisse, eu já existia, porque o mundo foi feito por mim, sem mim nada do que foi feito se fez. Então, ele existe desde sempre, porque ele nunca deixou de existir. Aliás, na verdade, você e eu não entendemos o que eternidade significa. Escapa a minha compreensão, certamente escapa a sua também. Mas a divindade é eterna. Nunca houve um tempo em que o Redentor não tenha existido com respeito à sua natureza divina. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Por causa dele, por meio dele, todas as coisas vieram a existir, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, um pouquinho sobre temporalidade, mas deixa eu voltar um pouquinho sobre eternidade. Eternidade não é como nós comumente pensamos, até a Escritura, porque não tem linguagem para explicar esse troço. A Escritura fala de eternidade, eternidade, fala assim, desde lá até lá, porque nós não damos conta de expressar nada sem usar noção temporal. Sempre na sua conversa, mesmo quando você vai falar de Deus, você fala antes, durante, depois. Esse advérbio aparece o tempo todo, que você não é capaz de falar sem esse advérbio, ou esses advérbios. A eternidade não usa esses advérbios. Por isso que eu costumo dizer que eternidade é aquilo que faz contraste com o que é temporal. Não tem jeito de você colocar tempo. Você sempre vai dizer, desde quando? Aí você fala, desde sempre. Até quando? Até para sempre. Você bota a noção temporal para você poder explicar a eternidade, e eternidade não é isso. Eternidade é alguma coisa que exclui qualquer noção temporal. Eu não dou conta de falar mais do que eu falei. Mas nosso Redentor é temporal, segundo a sua humanidade, porque ele veio a existir como homem no tempo. Ele veio a existir no homem, veio a existir no espaço, no tempo. Que houve um tempo em que o Redentor não era humano. Houve um tempo que Maria não tinha aberto a sua madre. Jamais haveria a possibilidade de um Redentor se o Verbo não houvesse se encarnado no tempo. O tempo, a Escritura diz assim, vindo o tempo apropriado, Deus enviou o seu Filho. Jesus Cristo é temporal. Eu não estou dizendo que ele é temporário.
temporal, isto é, veio a existir no tempo. Jamais haveria Redentor se o Verbo não houvesse se encarnado no tempo e no espaço. Jesus ocupa espaço hoje e Jesus está no tempo. Ele não pode fugir dessa categoria que você e eu também não podemos fugir. Pensa nisso. As categorias espacial e temporal estão presentes na nossa alma e não damos conta de pensar além delas, em hipótese alguma. Sexta coisa, Jesus Cristo era ao mesmo tempo sujeito e não sujeito à tentação. Com respeito à sua divindade, a Bíblia diz assim que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado por ninguém, porque o superior não pode ser tentado pelo inferior. Aliás, Deus vai ser tentado para quê? O que ele vai querer e desejar que ele não tenha? Deus não tem nada que ele possa almejar, e tudo é dele. Deus é intentável, segundo a sua natureza divina, e não há como tentá-lo, é uma impossibilidade. Então o Redentor é intentável. Deus não cobiça nada, Deus não quer nada que ele já não tenha. Não há por que pensar que Deus queira fazer alguma coisa se ele já se basta a si mesmo. Percebe que os atributos incomunicáveis estão interligados. Se o Redentor não fosse, ou se o Redentor fosse apenas divino, seria uma impossibilidade de ser tentado. Mas por outro lado, vamos falar agora da tentabilidade dele. O que torna Jesus Cristo tentável, minha irmã? Arrisca. Ser humano. Ele foi tentável porque era homem, porque era finito, porque era temporal, porque era criatura. Somente criaturas podem ser tentáveis. Somente criaturas podem querer coisas que elas não têm e que elas querem vir a ter. A tentabilidade do Redentor está vinculada à sua humanidade, está vinculada às suas necessidades, que são coisas próprias de seres dependentes. E a dependência vem em razão da finitude, e a finitude gera a tentabilidade. Lembra que quando Satanás, Jesus está mostrando a sua divindade. Quando Satanás vem para Jesus ali no deserto, e Jesus já estava 40 dias e 40 noites sem comer, e as investidas de Satanás foram a princípio inocentes, para ele comer as coisas. Afinal de contas, você é homem, cara, você está com fome, você precisa comer e tal. Nas 3 vezes ele dá a ideia, dizer assim, você está me tentando. Então ok, mas sabe por que eu não vou obedecer a você? Porque eu sou Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele foi tentado porque era homem, mas Jesus Cristo não caiu na tentação, não obedeceu a Satanás. Até que Satanás, na última instância, fala assim, é isso mesmo, o que eu quero é que você me adore. Ele abriu o jogo, mostrou as unhas. Não tentarás ao Senhor Deus, só a Ele prestarás culto. Jesus é intentável segundo a sua divindade, mas tentável segundo a sua humanidade. Ele foi tentado por causa das limitações da sua natureza humana. Se o Redentor fosse somente divino, estou repetindo ideias, ele jamais poderia ser
tentado. Sétimo ponto. Eu vou fechar antes da hora. Que hora que eu tenho que terminar aqui? 10h30. Não vou fechar não. Ele era ao mesmo tempo força e ao mesmo tempo fraqueza. Vou mostrar já já. Segundo a sua natureza divina, o nosso Redentor exerce domínio sobre cada esfera do universo que Ele mesmo trouxe à existência pelo poder da sua palavra. A sua onipotência é vista no domínio que Ele tem sobre as forças da natureza. Quando Ele transforma água em vinho, quando Ele multiplica pães, e uma série de coisas que Ele fez. Ele tem governo sobre espíritos malignos. Ele faz tudo que você pode imaginar com respeito à onipotência dele. Ninguém tem noção de quão poderoso Deus é. Você vai ter uma noção maiorzinha quando você ficar cara a cara com Ele. Aí você vai dizer assim: nossa, como eu fui besta lá na terra, eu não sabia quão poderoso Ele é. E você vai se encantar com seu Deus, e você vai bem dizê-lo. Agora, se você é incrédulo, você está lascado, porque é aí que você vai ver o poder dele. Aí que você vai ver o poder da justiça dele, o poder da ira dele. Mas aqueles de nós que fomos remidos por Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito, nós vamos ver a beleza da grandeza da sua graça. Nós lemos agora há pouco, a glória da sua graça. Nós vamos ver quão grande, quão poderoso, quão forte é o nosso Deus. E a Escritura está cheia de referências ao poder do Redentor. Ao subir ao céu, formalmente Ele se declara como alguém que recebe o domínio do universo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele domina o universo, Ele reina hoje. Ele não vai ser rei, Ele é rei. Até que um dia Ele vai devolver o seu trono ao Deus e Pai e vai co-reinar com seu Pai. Mas ao mesmo tempo eu vejo em Jesus algumas coisas que são produto da sua finitude, são produto da sua limitação. Ao mesmo que onipotente, também passível de fraqueza. As fraquezas do Redentor estão ligadas ao estado de angústia em que Ele esteve, de tristeza, de temor, de morte. É verdade que Ele teve essas fraquezas não porque Ele era pecador, mas porque Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu para que penalmente Ele pagasse os nossos pecados, judicialmente assumisse a nossa conta. E Ele padeceu antes de morrer, até a cara dele era feia, era desprezado, o mais humilhado entre os homens, homens de quem Ele escondia o rosto dele. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele teve essas fraquezas, além daquilo que nós chamamos de limitações, porque as limitações têm a ver com fome, sede, cansaço. Jesus Cristo, atenção, Jesus Cristo não mais tem angústia, não mais tem tristeza, não mais tem dor, e não mais vai morrer. Esse tipo de fraqueza, não mais. Mas Ele vai continuar a ter fome e sede e cansaço, que nós chamamos isto de limitação. Se você tirar essas coisas de Jesus, você terá tirado tudo da humanidade dele. Não diminua a humanidade do seu Redentor. Vamos falar rapidamente um outro ponto aqui. Ele era ao mesmo, isso aqui que é o mais complicado, porque vocês veem com mais facilidade. Ele era ao mesmo tempo onisciente e ao mesmo tempo limitado em conhecimento. Eu vou destrinchar isto. Em virtude de ter duas naturezas,
A divina humana, o Redentor possuía algumas coisas. Lembra bem, eu vou falar em 3 coisas. Eu vou falar sobre mente, sobre afeições, sobre volições, decisões. Porque pensamento, sentimento, decisão são coisas próprias da natureza, não da pessoa. Preste atenção nisso, raciocina comigo. Se estas coisas, pensar, sentir e querer, são propriedades de uma pessoa, quantas mentes, quantas afeições e quantas volições Jesus teria? Uma só. Mas essas propriedades não são de uma pessoa, são da natureza. Logo, se essas propriedades como saber, sentir, querer, ou mente, afeições, intelecto, volições, se essas coisas pertencem à natureza, e eu creio que assim é, então ele tem 2 maneiras de sentir, 2 maneiras de pensar e 2 maneiras de querer. Vamos falar só sobre a primeira, que eu vou terminando. Veja as limitações da mente humana. A mente humana pensa limitadamente, porque é finita, é criada, a ilimitação do raciocínio, do pensamento é uma impossibilidade na mente humana. Lembra que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. A mente de Deus é supra-sumo. A minha é só um cardinho, só um caldo pequeno em diferenciação da mente pródiga de Deus. Por isso que a mente humana pensa sucessivamente, não somente limitadamente, mas sucessivamente. É próprio das criaturas pensar em coisas uma depois das outras. Por isso que você diz: eu não posso ao mesmo tempo, como é que é? Beijo, como é que é? Como é que é? Assobiar e você não dá conta de fazer as 2 coisas. Você não dá conta de atender 2 telefones ao mesmo tempo. Por isso que você fala: espera aí um pouquinho, você desliga um e você põe outro na sequência, porque você não dá conta de ouvir. Eu me lembro do tempo em que as telefônicas, os mais velhos lembram disso, as telefônicas eram desta forma: você ia na telefônica e você pedia para fazer uma ligação, e lá você via a telefonista tirando aqui um pino aqui, botando aqui. Deus atende tudo de uma vez. Deus tem mente infinita. Deus tem mente que não pensa uma coisa depois da outra. Deus não pensa sucessivamente. Jesus Cristo, em sua mente humana, também era semelhante aos seus irmãos. Ele pensava e raciocinava de maneira sucessiva, porque ele não podia conversar ao mesmo tempo com João, ou com Maria, ou com André. Era um de cada vez. Isso é próprio de mente humana. A mente humana adquire conhecimento. Adquire conhecimento. Na verdade, a totalidade do conhecimento da mente humana é adquirida e é armazenada aqui no nosso ser mais interior. Jesus Cristo, possuindo uma mente humana, também adquiria conhecimento. Certamente, ele recebeu uma porção de informações do Zé e da Maria. Ele cresceu, ele aprendeu na sinagoga. Jesus, diz o texto, Jesus crescia em conhecimento, Jesus crescia em sabedoria. A mente dele adquire conhecimento, a mente humana dele adquire conhecimento. Você já ouviu que
na Escritura diz assim, sobre o dia da volta dele, nem quem fala? Quem é que fala mesmo? Nem anjos, nem o Filho conhece o dia da volta. Ele está agindo como um homem na sua mente. A sua mente não foi capaz de dizer o dia e a hora da sua vida. Eu não posso dizer isso da sua divindade, mas isso é segredo, eu não sei contar. Isso é mistério para mim, mas ele não sabia o dia da sua volta, porque a mente humana adquire conhecimento e esse conhecimento ele não teve. Hoje ele tem certeza, mas naquela época ao menos não sabia. A mente humana, como eu já ensinei, possui desenvolvimento. Mais rapidinho aqui, vamos falar sobre a ilimitação da mente divina. Ela não possui ilimitação. Ninguém é capaz de conhecer a mente do Senhor, por causa da ilimitação dela. Por isso o profeta fala os pensamentos do Senhor, que eles são mais altos do que o do homem, como eu me referi há pouco. O conhecimento de Deus é inatingível por causa da ilimitação da mente divina. E Jesus Cristo possuía esse tipo de conhecimento ilimitado com respeito à sua natureza divina. Lembra, a mente é uma só na divindade. Quantas mentes a Trindade tem, minha filha? Você mesmo. Quantas mentes a Trindade tem? Arrisca? 3? O que você acha? Você? 3? Você botou 4? Perder a Trindade. Quantas mentes a Trindade tem? Uma! Porque a mente é propriedade do quê? Da natureza. Muito bem, quem falou aí? Da natureza. Porque se a mente, se as afeições, se as volições são propriedade da pessoa, quantas mentes tinha que ter? Uma em Cristo. Mas em Cristo tem 2 mentes. Na Trindade só tem uma mente, porque as 3 pessoas possuem a mesma natureza. Vocês têm que aprender a brincar com essas palavras, a jogar com elas, para você entender um pouquinho quem é o Redentor de vocês. Mas a mente humana possui limitação, a mente divina possui ilimitação. A mente divina, eu sou melhor que Deus, quer ver? A mente divina não cresce. Eu cresço em conhecimento, mas Deus não cresce. Não há nada que Ele venha a saber um dia. Não há nada que Ele não venha a entender no futuro, mas só mais tarde entender. Não tem isto. A mente divina não possui sucessão de conhecimento. Eu lembro que uma vez eu e a minha mulher, nós deixamos lá o Vale do Aço de Acesita e fomos até Brasília, andamos quase 1000 quilômetros para ver o desfile militar de 7 de setembro em Brasília. Era bonito, uma coisa garbosa, era do tempo do governo militar ainda, então eles enfatizavam os desfiles militares, e eu estava lá na beira da avenida lá, e eu via passando pelotão por pelotão, e eu não conseguia na minha mente acompanhar cada pelotão fila por fila, porque passa e você não consegue nem ver os rostos deles, porque nossa mente vê as coisas sucessivamente. Deus vê tudo de cima, de uma vez Ele vê tudo. Isso é uma maneira muito simplória de ilustrar a nossa mente que tem conhecimento sucessivo. Deus não tem conhecimento sucessivo. Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Não há coisas que Ele venha a saber no decorrer do tempo. Portanto, Deus não adquire conhecimento. Eu adquiro e Ele não.
Não é vantagem nenhuma. Tá? Eu adquiro conhecimento porque a minha mente só trabalha de uma vez. Só trabalha vez por vez, até que adquira mais e mais conhecimento. Deus não adquire conhecimento nenhum. E Jesus Cristo é Deus, segundo a sua divindade. Portanto, a mente divina não possui desenvolvimento. Daqui a pouco o sino toca aí. Eu falei essas 3 vezes para vocês, porque eu queria que vocês conhecessem quem o Redentor de vocês é. E eu queria que vocês tivessem a apreciação por Ele, admiração por Ele. Tivessem confiança nele, porque em Jesus dá para confiar. Por causa das coisas que nós já dissemos que são próprias da sua divindade. Não precisamos de homens e mulheres da igreja que sejam amantes de Jesus Cristo, sejam admiradores de Jesus Cristo, sejam crentes em Jesus Cristo, sejam partilhadores das coisas que Jesus Cristo é. Contem aos outros quem Ele é. Talvez você não saiba explicar muita coisa, mas eu encorajo você a estudar, a conhecer um pouco mais quem o seu Redentor é. Não pense nele somente, Ele me salvou, mas você não sabe exatamente quem Ele é. Você não conhece nada da divindade dele, ou especialmente da humanidade dele. Não, fuce a Escritura, meta a cara nos livros que são bons, para que você conheça mais quem o Redentor de vocês é. Deus os ajude a ver que Ele é divino, e a ver que Ele é plenamente divino e plenamente humano. Uma pessoa complexa, mas uma pessoa que amou você, e que deu-se a si mesmo por você. Seja Ele bendito hoje e sempre. Amém. Mais uma vez reiteramos a nossa gratidão ao reverendo Dr. Eber, a dona Zeli, e eu gostaria de dizer ao Dr. Eber que o pessoal veio pronto para fazer prova de teologia. Chegar aqui o senhor ficar fazendo pergunta de matemática, quantos, aí o pessoal fica tímido. Se for teologia, o pessoal ia bem. A nossa gratidão. O nosso irmão Diácono Magela acertadamente me lembra de falar com vocês a respeito do nosso questionário de avaliação. A sua opinião é muito importante. Portanto, não leve para casa a sua avaliação. A sua avaliação está naquele formulário que foi distribuído no primeiro dia. Caso você não compareceu no primeiro dia e deseja pegar, ali nós temos o formulário de avaliação. Então, a sua opinião, a sua contribuição é muito importante. Então, não deixe de participar. Nós teremos um breve intervalo. O Dr. Eber permanecerá conosco por um breve período, porque ele já precisa pegar o seu voo. E então, se você vai adquirir ainda alguma obra no espaço literário, seja rápido, seja proativo, né? Não deixe para depois. Então, nós teremos um breve intervalo nesse momento. Retornamos aqui às 11 horas. Deus nos abençoe.